Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Bem-aventurado todo aquele que se permite a vontade do oleiro. A palavra de hoje está baseada na passagem do livro de Jeremias, no capítulo 18, no versículo 6, que diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Do pó viemos e para o pó retornaremos. Mas enquanto estivermos em terra buscando a santificação, somos barros em modelagem, na mão do oleiro. Pois nosso Deus nos modela a cada dia, a cada aflição e a cada batalha. Quando nos tornamos maleáveis à sua vontade, reconhecemos nossa dependência. Pois iludido é o homem que pensa que domina a própria vida. Pois aquele que tanto busca força em si mesmo, uma hora perde sua reserva de apoio. Porém, o homem que lança a mão de si e entrega-se por completo na mão de Deus, mesmo que venha a se quebrar, é restaurado pela graça divina. Enquanto Deus nos molda, nos tornando um vaso de honra, Ele trabalha o nosso caráter, nos dá o que precisamos para evoluirmos, pois Ele conhece o nosso coração e sabe das nossas rachaduras mais secretas. Aos olhos do homem passaria despercebido, mas aos olhos do grande Eu Sou nada passa. Enquanto nos cura de nossas falhas, forjando nosso caráter, Deus nos coloca em provas, e a cada aflição nos observa. Quando a lição não é aprendida, Ele permite a rachadura, ou Ele mesmo nos quebra e nos refaz. Mas até a sua paciência tem limites. Se o renegamos e saímos da sua presença, Ele nos ignora. Deus não precisa de nós para continuar sendo Deus. Pode ser duro ouvir isso, mas na verdade nós é que precisamos de Deus para sermos salvos. Quanto mais lutarmos em reconhecer que longe de sua presença, ou em não cumprirmos as suas escrituras, estamos como folha ao vento. Mais demorada é a modelagem do barro. Mais tropeçamos diante das dificuldades. Porém, nas mãos de Deus, Ele nos enche de sabedoria, cura as feridas e nos guarda como Senhor dos exércitos diante do inimigo. Entregar nossas aflições a Deus é ter fé. É a forma mais genuína de comprová-la ao Pai. Aí sim, no tempo dele, Ele se levanta e mostra sua glória. Quem confia de olhos fechados, descansa na certeza da resposta. Ser barro na mão do oleiro é seguir a sua palavra, é confiar, é obedecer, é jejuar, é orar, é buscá-lo sempre quando for tomar uma decisão. É torná-lo prioridade em nossas vidas. É acordar e logo agradecer por mais um dia. É glorificar o que se tem, mesmo que ainda não seja o seu sonho. Deus realiza sonhos, sim, mas apenas daqueles que se permitem tornar vasos. Aqueles que passam por provas glorificando, pois sabem que tudo provém do reino. Quando Deus nos chama, Ele sabe de nossas imperfeições e vai trabalhar em nosso caráter para nos tornar um servo fiel. Ele nos chama, nos retira da influência do mundo e dos interesses da carne. E isso em muitos gera conflito, porque tentam se justificar que não estão em pecado, ou querem manipular a palavra para continuar com certos hábitos. Mas Deus não chama para o mesmo, Ele chama para o novo. E quanto mais resistentes formos ao processo, maior será o tempo de espera do cumprimento de suas promessas. Por isso muitos o buscam, mas não se desprendem e tornam o caminho mais difícil, e desanimam pela demora. Mas não entende que sem entrega verdadeira, sem posicionamento, não há resposta dos céus. Culpamos muitas vezes a Cristo dizendo que nos abandonou diante de uma prova, ou a Deus dizendo que não nos ama, ou até mesmo ambos que não existem. Mas esquecemos que nossas escolhas diárias interferem diretamente na resposta divina. Todo barro, quando retirado do local de origem, causa desconforto. E enquanto se modela, há tempo de curtimento. E é nesse período que Deus está observando o nosso posicionamento e nossa entrega e intenções. O oleiro torna a amassar. Então as provas mudam de nível, até que este se renda à dependência e se deixe transformar. Muitos vão questionar o porquê disso tudo, se bastava apenas aceitar a Cristo e seguir a palavra. Porém, não sabemos o tamanho do propósito que Deus tem para nossas vidas, e muito menos as bênçãos que nos esperam, por meio da obediência, da adoração e da fé. Mas Deus sabe, e é por isso que nos prepara para o merecermos. Pois só dá o devido valor à vitória àquele que sabe a batalha que enfrenta. Quando nos rendemos a Deus, Ele garante resistência por meio da sua graça. Quando todo o processo é superado e o barro finalmente se torna vaso, Deus enche do Espírito Santo e finalmente estamos prontos para o destino ao qual Deus nos reservou, preparado desde a madre. Todo aquele que se nega ao processo se perde em sonhos, projetos mal concluídos, vazios que nada preenche. Querer controlar a própria vida por meio de sua própria vontade é perder o sentido para o qual foi criado. É como um lápis que, ao invés de ser usado para escrever, motivo pelo qual foi criado, passa a ser usado para prender o cabelo. Ou seja, ele perdeu sua verdadeira vocação, sua identidade.
mesmo que ainda seja usado de outra forma. Assim somos nós fora da presença de Deus. Perdemos nossa identidade de barro, ou seja, de filho protegido pelo Pai, e vagamos e nos contentamos com pouco, enquanto Deus, como nosso Criador, teria muito mais para nos dar, pois os sonhos dele para nós são maiores que os nossos, pois nossa capacidade de sonhar também é limitada. Então, com certeza eu digo, se fostes escolhido para se tornar um belo vaso de honra, permita-se ao processo, mesmo que signifique recuo, pois estar em Deus significa renegar a si mesmo. Vai causar dor abrir mão de sua vontade, mas Deus sabe onde te colocará lá na frente. Apenas siga firme e confie. Permita-se a mudança. Se afaste do que tira da presença de Deus e verás toda a sua glória se revelar diante do seu grande poder. Que você possa entender que é necessária entrega para que o agir de Deus se concretize. Que o Espírito Santo te encha de sabedoria e de resiliência. Que a presença de Deus seja constante em sua vida e que as suas promessas se cumpram no tempo devido. Amém. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, compartilhe, acione o sininho e até o próximo vídeo. A paz de Deus.